Olá pessoal, sejam bebem-vindos à nossa terceira videoaula desta semana, que nós vamos falar do fim do contrato. Nós já analisamos o que são os contratos, as obrigações, nós já analisamos os requisitos de existência, de validade de um contrato, e no momento agora a gente vai analisar o fim do contrato, né? Quando o contrato chega ao seu final. O normal, pessoal, o normal de todo contrato é chegar no pagamento. O pagamento é o cumprimento normal de um contrato. Então, acontecem situações que, por vezes, desviam esse contrato do seu caminho natural. E aí, nós não chegamos ao pagamento, nós não chegamos à extinção normal desse contrato. Nós chegamos a uma extinção anormal, que no caso é o que a gente chama de mora ou inadimplemento. Existem outras formas de extinção anormal de um contrato, mas são essas que vão chamar nossa atenção no momento. Então, pagamento, mora e inadimplemento, nós iremos olhar com cautela para que vocês entendam essas figuras. Então, vamos começar do mais simples, vamos falar só o basiquinho, que é a questão do pagamento. Eu acho que todo mundo sabe o que é pagamento. Então, o pagamento é o cumprimento da obrigação. O Código Civil se preocupa muito com relação a pagar-se a pessoa certa. Então, o Código Civil deixa muito claro que o pagamento sempre deve ser feito ao credor ou uma pessoa que realmente o represente, uma pessoa com procuração. Não quer dizer que o pagamento feito a terceiros possa não vir a ser válido, mas aí nós temos regras específicas e de qualquer forma, quando o pagamento é feito para terceiro que não credor, precisa de alguma forma beneficiar esse credor. Então é uma regra que eu já deixo para vocês. Pagamento feito a terceiro e um terceiro que não beneficia o credor, um terceiro que não tem nada a ver, tem que pagar de novo. Então, prejuízo na certa. Então, a preocupação do direito é que o pagamento seja feito ao credor ou alguém que realmente o represente. E uma terceira hipótese, se pagou a terceiro, que realmente haja uma forma de demonstrar que esse pagamento chegou às mãos deste credor. E lógico, outra preocupação do direito civil é com relação à quitação, porque quem paga tem direito a ter um documento que comprove que realmente pagou. Isso é fundamental. Então, o Código Civil traz uma sugestão, pessoal, isso aqui não é obrigação, que toda vez que se der a quitação, que der aquele recibo de quitação, ele tenha pelo menos 4 elementos. Primeiro, o valor da dívida que foi pago, ou a espécie, porque tem pagamentos que não são em dinheiro. Por exemplo, entregar um carro. Isso não é dinheiro, é a obrigação de entregar um objeto. Então, que se descreva o valor ou espécie da obrigação, nome da pessoa que pagou, data e o local em que foi pago e a assinatura de quem recebeu. Então, isso seria fundamental, seria a forma perfeita de se dar uma quitação. Vocês, inclusive, estão vendo aí no rodapé, no artigo 320 do Código Civil. Mas esse mesmo artigo, no seu parágrafo único, que agora vocês estão vendo aí, ele fala que isso não é uma coisa obrigatória, não, 100%. Às vezes, se você não tem essa quitação, mas se você prova, né, que realmente fez o pagamento, que entregou o objeto, está valendo. Está valendo. Então, por exemplo, quando você deposita o dinheiro na conta de alguém, você não tem uma assinatura, mas aquilo serve como comprovante de pagamento. Então não é essa quitação trazida pelo Código Civil não é uma coisa a ferro e fogo, não, mas é um caminho mais seguro para o devedor cumprir e ter uma prova de que cumpriu a obrigação. Então todo o estudo da quitação no Código Civil vai para esse lado então de analisar outros meios de prova da quitação quando o devedor não tem esse recibo em mãos. Mas o que nós vamos realmente direcionar o nosso estudo, pessoal, nesse restante de aula, é no final, é com relação ao final da obrigação, quando não se chega ao pagamento. Pagamento é uma coisa intuitiva, acho que todo mundo entende, né, as consequências do pagamento e tudo mais, é uma parte mais fácil. O que precisa ser analisado com muito carinho é as consequências de não se cumprir a obrigação, de não se cumprir o contrato, na forma ou no tempo ajustados.
E a primeira coisa que a gente precisa fazer uma diferenciação é sobre mora e inadimplemento. Não são conceitos. Às vezes a gente paga uma prestação atrasada e fala assim, eu paguei um juro de mora. Isso é uma figura que não é inadimplemento. A mora, pessoal, é um descumprimento temporário, é porque o credor ainda quer receber a obrigação. Inadimplemento já é o descumprimento definitivo, quando o credor não tem mais interesse em que aquela obrigação seja cumprida daquela forma. Ele pode até receber, mas interessante para ele não vai ser. Ele está mais interessado nas penalidades que isso acarreta. Nós vamos dar alguns exemplos e eu acho que vai ficar bem claro aqui para vocês. Então, mora, a obrigação pode ser cumprida, e inadimplemento não tem mais interesse para o credor, né? Para ele não interessa muito se essa obrigação vai ser cumprida ou não, ele quer mais as penalidades, tá certo? O critério para a gente diferenciar se é mora ou se é inadimplemento é o critério da utilidade ao credor. Mas quando o Código Civil está falando utilidade ao credor, isso não é para ser objeto de birra, não. Ah, você não me entregou no tal dia, eu não quero mais. Não, não é assim. O direito não vai proteger a birra do credor. Esse critério tem que ser analisado de forma objetiva. Se isso cair na mão do juiz, o juiz vai analisar. Poxa, tudo bem, o rapaz não cumpriu a obrigação dentro do prazo. Ele estava atrasado. Mas se ele cumprisse atrasado, ainda teria utilidade para o credor? Esse que é o raciocínio que se faz. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Isso aqui eu já falei para vocês. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem a diferença de mora e inadimplemento. Então, por exemplo, Emília se comprometeu a entregar um vestido de noiva para Érica se casar no próximo sábado. O sábado ainda não chegou. A entrega deveria ter sido feita ontem, mas não ocorreu. Será que a Emília está em mora ou está em inadimplemento? Aí você vai analisar. Poxa, a moça ainda não casou, né? A moça não casou. Tudo bem, está em atraso. Ela vai... A Emília, né? Vai suportar as consequências do seu atraso, os prejuízos que ela deu. Tudo bem. Mas ela ainda tem o direito de entregar? Resposta tem, porque ainda é útil para a noiva. A noiva não se casou, ela vai precisar de um vestido. Então a gente fala que está em mora. Outra situação, olha só como é que mudou a figura. Emília se comprometeu a entregar um vestido de noiva para Érica se casar no último sábado, mas não entregou. O casamento já foi. O que adianta entregar o vestido de noiva agora? Adianta nada. Então, é inadimplemento. Então, aí a gente vai analisar as penalidades para a mora e as penalidades para o inadimplemento. Normalmente as penalidades para o inadimplemento são maiores. Genilson emprestou 5 mil reais para Felipe, que deveria ter pago até o último dia do mês passado. E Felipe não pagou. Portanto, o devedor, que é o Felipe, está em mora ou inadimplemento. Aí você pergunta, o Genilson, o cara não me pagou até o mês passado, eu não quero receber. Você está doido? É dinheiro, as pessoas sempre querem receber. Então, ele está em mora. Josué se comprometeu a entregar a posse de uma casa de praia para Jussara, a fim de que ela se hospedasse durante as suas férias. Mas Josué não fez a entrega e Jussara acabou por alugar outra casa. Josué está em mora ou inadimplemento? Agora a casa do Josué não tem mais interesse, pessoal. Não tem. Por quê? Porque a Jussara já alugou outra casa. Então, ela não tem interesse mais nesse imóvel. Então, as penas que o José vai se sujeitar são as penas do inadimplemento. Então, mora e inadimplemento são figuras que a gente não pode equivocar-se. Eu vou mostrar alguns efeitos dessa mora e do inadimplemento, pessoal, mas eu queria só alertar. Eu estou mostrando os efeitos principais, aqueles que normalmente a gente visualiza na prática. Mas quem vai para o estudo do direito civil, um estudo mais aprofundado, tem outros efeitos aqui, né? Diferentes do que eu estou falando. Basicamente, o principal efeito é que na mora a pessoa ainda quer o bem e no inadimplemento já não tem interesse. É o que eu já falei para vocês. Mas quem está em mora e inadimplemento, pessoal, normalmente tem que pagar os prejuízos, juros, conservação do bem, tem a questão da conservação, vou explicar para você, honorários de advogado e a atualização, que é a correção monetária.
bom? Então, prejuízos, juros, a conservação, honorários e atualização. Eu vou passar rapidinho cada uma dessas figuras para vocês entenderem bem. Onde que está o fundamento dos prejuízos, juros, honorários e atualização? Está lá no 395 do Código Civil, e o dever de conservação está no artigo 399, um artigo separado. Deixa eu fazer alguns comentários, né? Então, lembrando que, se for em caso de mora, vai ter os prejuízos, juros, dever de conservação, honorários, atualização, além da obrigação, que ele ainda tem interesse. Então, essas penalidades tendem a ser bem menores do que no caso do inadimplemento. Inadimplemento, prejuízo, juros, honorários, atualização, isso tende a ser maior, tá bom? Então, olha só. Primeiro, deixa eu comentar com vocês com relação aos honorários advocatícios. Eles podem ser cobrados, pessoal, mesmo que não tenha processo judicial. Então, um escritório de advogados que é contratado para fazer uma cobrança de alguma parcela, ele tem o direito a receber os honorários, mesmo que não tenha entrado com a ação, tá bom? Então, isso é uma coisa que, se a gente contratar um escritório para fazer a cobrança dos nossos haveres, né? Esses advogados poderão cobrar esses honorários, mesmo que não entrem na justiça. Mas quem paga esses honorários é o devedor, tá bom? Isso não impede a gente combinar algum honorário com o advogado, mas quem paga é o devedor. Mesmo se for, pessoal, em questão de consumo, tá? Em relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. A única coisa é que quando se trata de Código de Defesa do Consumidor, a lei fala 2 detalhes. Tem que estar escrito no contrato e que o consumidor também tem direito, se ele precisar acionar a empresa, né, a fornecedora, que ele também tem direito, o advogado dele, de cobrar esses honorários. Então tem que ser um tiro para os dois lados, né? O que é bom para mim pode ser ruim para mim também. Então é o único detalhe diferente de uma dívida comum. Eu coloquei aqui um julgado, só depois, né, vocês quiserem dar um pause aí no vídeo e ler esse julgado para entender melhor essa questão dos honorários, fica aí a critério de vocês, tá bom? Então, nisso aqui, ele explica bastante esse dever do consumidor de ter que realmente pagar honorários em caso de atraso de uma prestação e mesmo que não tenha processo judicial. Seguindo, então, já falamos dos honorários, vamos subir lá e falar sobre os prejuízos. Quando eu estou falando de prejuízos, pessoal, ele inclui 2 tipos de prejuízo no mínimo, que a gente chama de dano emergente e lucro cessante. O que é a diferença de dano emergente e lucro cessante? O dano emergente, pessoal, é aquele dano realmente que eu sofri, tá certo? Então, no momento em que há o atraso da prestação, naquele momento eu já sofri um dano. Então, a pessoa que não me entregou a casa no prazo convencionado e eu tive que alugar uma outra casa. Então, imediatamente eu já sofri um dano. E lucro cessante, como a própria expressão já explica, é aquilo futuro que eu deixei de ganhar. Vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão ver que isso é muito mais fácil visualizar na prática do que citando conceitos aqui para vocês. Vamos lá. Pedro dormiu da direção do seu veículo e o mesmo invadiu o escritório de Yasmin, destruindo tudo no local. Com isso, Yasmin ficou 15 dias sem poder atender os seus clientes. Yasmin tem direito a um dano emergente, ou seja, o estrago do escritório. No momento que o Pedro adentrou o escritório e destruiu tudo lá, imediatamente surgiu o prejuízo da Yasmin. Mas a Yasmin também teve prejuízo futuro, porque ela tinha clientes, né, que ela não pôde atender e perdeu por causa disso. Então, ela provando a média de ganho dela num prazo de 15 dias, a justiça manda o rapaz que cometeu esse ilícito pagar esses lucros cessantes. Então, ela tem direito aos dois, tanto o dano emergente quanto o lucro cessante. Quando os livros de direito explicam essa diferença, eles sempre usam o caso do taxista. Então, se a gente bate no carro do taxista, o taxista tem o dano emergente, que é o preço do carro, que foi estragado, e o tempo que ele vai ficar sem trabalhar, que são os lucros cessantes. Então, sempre se cita o exemplo do taxista. Eu só quis trazer uma coisa mais próxima da nossa realidade aqui, tá bom?
Então, questão da conservação, eu já tinha falado para vocês em momento anterior, mesmo que o bem se destrua na posse do devedor em mora, ele é responsável por isso. Então, ele tem que continuar guardando o bem. Isso aqui não tem tanta importância, não. Com relação aos juros, pessoal, isso aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para fazer algumas diferenciações. Primeiro, existem dois tipos de juros, um chamado juros compensatórios ou remuneratórios e outro chamado juros moratórios. Quando a gente pega um empréstimo no banco, que a gente está pagando normalmente o banco, normalmente em dia, a gente não está pagando juros para o banco? São chamados de juros compensatórios. É um aluguel que a gente paga para o banco por estar usando o dinheiro dele normalmente, certo? Então não tem problema. Agora, esses juros moratórios é como uma forma de punição para fazer com que o devedor cumpra rápido a sua obrigação. Então, apesar dos dois chamarem juros, pessoal, o papel de cada um é muito diferente. Então, quando eu pego um empréstimo no banco, eu aceito pagar juros, certo? Eu sei, o banco está me emprestando, eu vou usar o dinheiro do banco por um tempo, então nada mais justo que eu pagar por isso. É o que a gente chama de juros compensatórios ou remuneratórios. Outra coisa é quando eu não paguei, né, uma obrigação, e aí o judiciário, a lei, quer me punir assim para que eu cumpra rápido. Então, cada dia que vai passando, vai ficando um pouquinho mais caro a minha obrigação. Qual que é o efeito disso? Fazer com que o devedor pense o seguinte: nossa, quanto mais rápido eu pagar, menor vai ficar minha dívida. Então, esses juros moratórios é uma punição para forçar com que o devedor cumpra rápido a obrigação. E pode existir no mesmo contrato juros compensatórios e juros moratórios. Pessoal, é absolutamente normal e é o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece. Quando a gente atrasa uma prestação, principalmente de banco, eles já cobram os juros normais, não cobram? Do empréstimo que eles nos fizeram, estão cobrando. Aí eles vão cobrar um outro tipo de juros que é para fazer a gente pagar rápido. Então, são os juros moratórios. Então, não tem nenhuma ilegalidade falar que o banco cobrou juros compensatórios e moratórios. A infelicidade aqui é que os dois chamam juros. Mas agora que a gente entende o conceito, a gente sabe que são figuras assim totalmente diferenciadas. E com relação a juros, eu só queria fazer um alerta aqui, com relação a juros abusivos. Porque todo mundo já ouviu falar de juros abusivos, mas poucas pessoas sabem o que são os juros abusivos. As pessoas pensam que o normal, juro abusivo, é um juro caro. Não, não é juro caro. Eu posso ter juros aí de 20% ao mês e não serem abusivos. Como é que eu vou saber o que é um juro abusivo? Que o cliente pode ir lá e pedir uma revisão das parcelas do carro dele. Para um juro que é normal, simplesmente é um juro caro. Para vocês entenderem, pessoal, eu preciso só fazer uma explicação. É porque existe um decreto de quase um século, de 1933, que falava do que era o juro, assim, aquele juro abusivo, mas não para contratos bancários, certo? É para evitar agiotagem. Então, que a pessoa emprestasse dinheiro a 20%, 30% ao mês, 10% ao mês, evitar a prática da agiotagem. Então, em 1933 surgiu um decreto e falou assim: olha, a lei prevê uma taxa de juros, não prevê? Prevê. Hoje é 1%. É a taxa legal de juros para contratos que não sejam contratos bancários. E aí esse decreto lá de 1933 fala assim: olha, o juro abusivo, que não é aquele bancário, é aquele que cobrar o dobro da taxa legal. Então, se eu falo para vocês que hoje a lei fala que o juro é de 1% ao mês, o juro abusivo, se você quiser emprestar um dinheiro para alguém, é qualquer taxa de juro que seja acima de 2%. Mas, repito, isso aqui não se aplica aos bancos. Para os bancos, pessoal, aplica-se essa ideia de que tem que ser o dobro. Mas o dobro não é de 1%. A gente tem que saber qual que é a taxa de juros média do mercado para um determinado tipo de juro. Então, se você fez um empréstimo pessoal
e quer saber se o seu empréstimo pessoal tem um juro abusivo, você precisa saber a média dos juros de empréstimo pessoal que os bancos cobram. E aí você, sabendo essa taxa média, você aplica o dobro. Se o seu banco te cobrou o dobro da taxa média, é abusivo. Caso contrário, não. Quer saber se a prestação do carro é abusiva? Então, o que você faz? Você descobre a taxa média do mercado. O que os bancos normalmente estão cobrando para financiar carro. Então, vão lá e falam assim, ó, 3% ao mês. Então, o seu juro abusivo vai ser qualquer juro acima de 6% ao mês. Mas aí talvez você esteja em dúvida. Não, Roberto, mas como é que eu vou saber qual é a taxa média do mercado? Eu vou ter que sair ligando nos bancos? Resposta não. O Banco Central te informa isso pela internet. E para você saber esses juros abusivos, você vai entrar na internet, escrever lá no Google BCB, localizar séries. Vai clicar aí, vai aparecer essa primeira opção aqui, séries temporais, Banco Central do Brasil. Você clicando aqui, vai aparecer essa página. Tá vendo esse trechinho em azul? Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Você vai clicar aí. Aí vai aparecer essa página toda, indicadores de crédito. Estão vendo aí em destaque? Você clica nos indicadores de crédito. Aí aparece essa página, índice de custo de crédito. Aqui estão as taxas de juros. É só você clicar aqui e aí vai abrir essa opção, indicadores de custo do crédito com recursos livres. É aquele que os bancos têm liberdade para fixar as taxas de juros. Se você clicar nesse de baixo, indicadores de custo do crédito com recursos direcionados, vocês vão ver aqueles créditos que o governo limita os juros, por exemplo, para a casa própria, né, que o governo tem uma interferência, mas não é o nosso caso. No nosso caso, você clica em indicadores de custo do crédito com recursos livres. Você clicando aí, pessoal, vocês vão ter acesso à taxa média de juros de todos os tipos de empréstimo que um banco seja capaz de fazer. Seja para pessoa jurídica, seja para pessoa física, é só você consultar e aí você vai encontrar a taxa média de juros. Achou a taxa média do mercado? Multiplica por 2, se o do nosso contrato for superior, é abusivo. Se não for, está dentro da lei, mesmo que seja um juro caro. Então, se no meu empréstimo pessoal, o banco está me cobrando 19% ao mês, caríssimo, mas a taxa média do mercado for 10%, eu estou pagando um juro caríssimo, mas não é um juro abusivo. Perfeito? Então, só para a gente saber como descobrir o que é um juro abusivo. Então, já que falamos dos juros, vamos falar agora da multa. Roberto, realmente eu não cumpri a obrigação. Tem uma multa? Tem. Essa multa, pessoal, é uma penalidade, certo? É uma penalidade por eu não ter cumprido a obrigação no prazo. Então, paguei a multa. Por quê? Porque no dia do vencimento eu não cumpri a obrigação. Eu não paguei, eu não entreguei o bem, eu não paguei. Então a lei vem me dar uma punição, você vai pagar uma multa. Se for uma multa só por atraso, mas ainda tem jeito de cumprir, é uma multa moratória. Se for uma multa por quebra de contrato, que agora já não interessa mais ao credor, é uma multa rescisória. Perfeito? É uma ou outra, aqui eu não posso acumular as duas não, tá bom? Então multa rescisória é quando tem aquela quebra de contrato. Aí o credor pode pedir só a multa, se ele quiser a obrigação principal, ele pode pedir também, mas normalmente não vai ser interessante para ele, porque ele já não tem mais interesse naquela obrigação, tá certo? Então isso que é a multa rescisória. Fundamento, se vocês quiserem aprofundar, em multa moratória, vocês vão ler do artigo 411 e seguintes do Código Civil. Se vocês quiserem tirar dúvidas, outras sobre multa rescisória, vocês vão ler o artigo 410 do Código Civil. Perfeito? Então, o fundamento está lá. Com relação a essas multas, tem limite? Quando eu atraso uma prestação, tem um limite fixado por lei? Pessoal, tem sim, para quando é relação de consumo.
quando é nossa prestação bancária, né? Quando a gente compra numa loja, a gente pega um empréstimo em banco. Nós atrasamos a prestação, tem multa. Multa máxima de 2% ao mês, não, falei errado. 2%, porque isso aqui é uma vez só. Isso aqui não pode cobrar mais do que uma vez, não. É uma penalidade porque você não pagou no dia. Então você recebe uma penalidade que é pagar 2% a mais porque você foi impontual. Se não for em matéria de consumo, se for realmente uma locação de imóvel, por exemplo, aí então, pessoal, a lei não fixa um limite dessa multa, não. A justiça é que tem fixado que essa multa deveria ser entre 10% e 20%, mas não temos um artigo de lei que fale isso não, perfeito? Então o que temos é só no Código de Defesa do Consumidor, que fala que essa multa não pode passar de 2%. Eu queria chamar a atenção com relação à multa rescisória, tá certo? Com relação a essa multa rescisória, ela não pode ser maior, pessoal, do que o valor da obrigação. A pessoa, no credor, não pode ter mais interesse na multa do que na prestação principal, na obrigação. Então, falei para vocês, ó, o normal é entre 10% e 20%. Mas cobrar mais, a lei proíbe? Não. Mas vai achar que é uma coisa meio abusiva. Agora, nem sonhando em ser uma multa maior do que o valor da obrigação. Aí a chance é zero mesmo, tá bom? Precisa ser provado. Aqui que eu queria dar um destaque aqui para vocês. Quando eu vou pedir a multa, eu não preciso provar prejuízo nenhum, tá bom? A multa é devida pelo descumprimento do contrato. Eu não preciso nem alegar que eu tive prejuízo. Nada disso. Posso nem ter tido, mas eu tenho direito a essa multa, né? Então tá aí um julgado para depois vocês passarem os olhos e confirmarem o que eu estou falando. Agora que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, que é muito importante, inclusive para a sua CQA, né? A sua CQA não, agora não tem a CQA, agora é só atividade aberta, né? Turma, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, com relação a essa multa por quebra de contrato. O legislador, pessoal, ao criar essa lei, né, fazer os artigos sobre essa multa rescisória, que é a multa por quebra de contrato, ele teve a ideia de que essa multa já cobrisse todos os prejuízos do credor. Então, quando, teoricamente, houvesse uma quebra de contrato, que o credor pediria a multa e todos os prejuízos já estariam embutidos nessa multa. Por isso que é uma multa um pouco maior, né, por quebra de contrato, porque tem esse objetivo de ressarcir todos os prejuízos. Ele pode nem ter tido prejuízo, mas ele tem um valor, porque se ele teve prejuízo, ele já se paga com esse valor da multa e evita discussão na justiça com relação ao valor dos prejuízos, certo? Então, vem o legislador e fala o seguinte, olha, a multa por quebra de contrato, a multa rescisória, ela já serve para indenizar os prejuízos do credor. Beleza. Só que a lei fala o seguinte, que pode não ser assim se as partes convencionarem diferente. Vamos simplificar para vocês. Se eu colocar lá que a multa é de 10 mil reais, eu só tenho direito a 10 mil reais se eu sou credor e mais nada. Se eu tive ou se eu não tive prejuízo, isso não importa, eu tenho direito a uma multa de 10 mil reais. Ponto final. Agora, se eu fizer uma ressalva no contrato, de que eu tenho direito à multa rescisória, mas que essa multa rescisória não significa um tabelamento, uma pré-fixação desses prejuízos que eu tive, das perdas e danos, eu vou poder receber a multa e se meu prejuízo for maior do que o valor da multa, eu vou poder cobrar. Entendeu? Vou dar uns exemplos aqui para ficar mais claro o que eu estou passando aqui para vocês, tá certo? Inclusive eu dou uma sugestão, se você é o credor, que você faça uma cláusula nesse sentido, ó, fica convencionada a multa rescisória no importe de 20% do valor do contrato. Se o contrato for quebrado, você vai receber essa multa.
Se você teve ou se você não teve prejuízo, você vai receber. Agora, essa ressalva, os quais não constituem prefixação de perdas e danos, eu estou deixando claro, eu, credor, que se meu prejuízo for maior do que esse 20% do valor do contrato, eu vou cobrar. É isso que está falando lá. Então, é uma garantia. Para o devedor, isso é ruim. Se eu tivesse advogando para o devedor, eu não gostaria que tivesse uma cláusula nesse sentido. Então, depende muito para que parte que nós estamos assessorando. Se eu acho que o meu cliente pode ter um prejuízo muito maior, eu acho que essa cláusula é importante. Agora, para o devedor, eu acho que isso pode levar ele a uma situação ruim. Se tiver uma cláusula dessa, pessoal, só para vocês entenderem, imagina que o prejuízo do credor foi de R$20 mil. O valor da multa rescisória seria de 15 mil. Né? Os 20% do contrato seria 15 mil. Então, prejuízo, 5 mil. O credor poderia cobrar essa diferença. Poderia. Se fosse o inverso, vamos imaginar, prejuízo que ele teve real, R$10 mil. O valor da multa rescisória, 15 mil. Será que o credor teria que devolver esses 5? Resposta não. Então isso protege o credor, mas para o devedor já não é tão legal. Então depende muito do que as partes estiverem convencionando na hora. Agora, se não tiver essa parte final aí em vermelho, os quais não constituem prefixação de perdas e danos, se não tiver, pessoal, só pode cobrar 15 mil e mais nada. Perfeito? Então, daí que veio essa ressalva que eu trouxe para vocês. Certíssimo? E só para a gente encerrar, vocês já ouviram falar de reversão da cláusula penal? Eu acho que vocês nunca ouviram falar, porque nem os estudantes do direito conheciam essa expressão. Reversão da cláusula penal, pessoal, é porque muitos contratos só têm penalidade contra o consumidor, contra o comprador, contra o adquirente de um bem ou serviço. Então a gente encontra muito nos contratos, por exemplo, assim, caso o adquirente não cumpra suas obrigações, pagará o vendedor uma multa de 10% do valor da obrigação. Então, caso eu não pague a TV por assinatura, eu tenho que pagar tanto. Caso eu não pague meu celular, eu tenho que pagar tanto. E ninguém fala o contrário. Ninguém fala assim, mas se for a empresa que não cumpriu a obrigação comigo? E se for o inverso? Tem alguma multa? É aí que a gente chama de reversão da cláusula penal. Se a multa é para um lado, é para o outro também. Então, apesar de não estar escrito, a mesma penalidade vai ser aplicada caso o vendedor não cumpra as suas obrigações. Então, é para ser um jogo justo, sabe? É para ser um jogo justo. Se foi determinada uma pena para um lado, que a pena seja igual para a outra parte. Certíssimo? Então, pessoal, eu fiz aqui com vocês, né, que é só uma explicação, né, um julgado que nós tivemos explicando essa reversão. Eu fiz aqui com vocês uma síntese dos principais efeitos de uma mora e de um inadimplemento. Tem muito mais coisas para serem explicadas, mas o que realmente é importante é o que está nessa videoaula. Então, se vocês tiverem dúvidas, chame lá o professor tutor, tirem as suas dúvidas. Cuidado com essa relação da multa rescisória ser uma pré-fixação de perdas e danos. Me parece que vocês têm uma atividade aberta que isso vai ser cobrado. Atenção com relação a isso. E façam as leituras para vocês se inteirarem melhor. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana, então.